Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje na nossa primeira aula de tópicos especiais em ciências humanas do nosso itinerário formativo CAUNI, aulas de história. Nas nossas aulas eletivas, nós vamos abordar a sequência didática número 1, que vocês já conhecem, Economia, Globalização, Ética e Trabalho. O objeto do conhecimento a ser trabalhado será História da Organização do Trabalho no Brasil e no mundo. Como vocês sabem, eu apresentei para vocês no primeiro dia de aula o nosso PED, o Plano de Execução Didática. Nesse trimestre, nós trabalhamos uma única sequência didática no nosso itinerário formativo. E essa sequência didática nos orienta a explorar especialmente a ideia de trabalho. Temos trabalhado já há várias semanas, há 7 semanas, temos trabalhado esse conceito de trabalho, passamos pelos vários períodos históricos, sempre buscando exemplos de como a sociedade entendia, de como a sociedade percebia o exercício das mais variadas atividades que nós chamamos de trabalho, sempre tentando fazer traçar um paralelo da ideia de trabalho que existia na pré-história, no mundo antigo e assim por diante, com os dias atuais. A minha intenção nas aulas eletivas é que trabalhemos questões de vestibular, questões de Enem, questões do PAS, que abordem essa ideia de trabalho, a ideia de globalização e as consequências das mudanças que têm ocorrido no mundo de trabalho, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como essas mudanças elas impactam na vida do trabalhador. Em sala, nós já vimos um documentário, para quem não viu o documentário em sala, que porventura faltou, ele já está disponibilizado no EB virtual, é só acessar. Uberização do Trabalho, ele traz uma reflexão bem interessante sobre o trabalho nos nossos dias atuais. Então vamos lá. A nossa ideia é trabalhar as questões de uma forma assim bem tranquila, passo a passo, para a gente chegar à resposta correta. Então a nossa primeira questão é uma questão de 2020, uma questão do Enem de 2020. E ela diz o seguinte: ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausíveis a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas informações que são bem relevantes, Falamos aqui sobre novas tecnologias inseridas no universo do trabalho, sobre profundas transformações no modo de produção e possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Então, vamos ao comando. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto pode ser exemplificado. Então vamos lá. Letra A. Utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Letra B. Transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. Letra C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Letra D. Fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Letra E. Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Então, o comando da questão nos pede um paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho que é demonstrado no texto. Então, conforme nós vimos aqui,
no nosso texto de apoio, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho provocam transformações no modo de produção, tornam cada vez mais plausíveis a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo, tá? Então, o paradoxo que nós temos que encontrar é o paradoxo nessa relação entre novas tecnologias e mundo do trabalho. E aí nós temos que pensar no significado de paradoxo, né? O que é um paradoxo, tá? Então, qual é o paradoxo entre novas tecnologias e mundo do trabalho? Utilização de redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção? Não é, porque o texto nem nos traz a ideia, né, nem nos apresenta nada relativo a redes sociais, a recrutamento e seleção. Letra B, transferência de fábricas para locais onde essas desfrutem de benefícios fiscais. Também não é um assunto que é tratado no nosso texto, que é base para a resposta. Letra C, necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Essa já tem um pouco mais de lógica, porque trata aí de novas tecnologias, liberalização do homem do trabalho mecânico e tal. Fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo, também tem lógica. E a letra E, conflito entre trabalhadores e empresários por conta de exigência de qualificação profissional. A letra E também eliminamos, porque o nosso texto de base, ele não nos traz nenhuma informação acerca de conflito entre trabalhadores e empresários. Então, basicamente, em todas essas questões, né, de Enem, de vestibular, sempre no final o aluno ele acaba ficando realmente entre duas opções. Então, nós ficamos aqui entre C e D. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura novamente para a gente tentar encontrar aqui algo que nos dê certeza de que a questão está correta ou algo que nos dê certeza de que a questão está errada, tá? Então, a gente pode voltar novamente, eu aconselho a vocês, né? Que voltem novamente no texto, tá? Que leiam com calma, que marquem palavras, que façam anotações, se for necessário, para facilitar lembrar de algum conceito até chegar à resposta, tá bom? Então, vamos novamente à letra C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. E a letra D, fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. A resposta correta é a letra D, certo? Por que é a letra D? Tá? Porque as novas tecnologias que são inseridas no mundo do trabalho, elas tornam cada vez mais plausíveis a liberalização do homem do trabalho mecânico e repetitivo. No entanto, o que acontece com o homem ao ser liberado do trabalho mecânico e repetitivo? Acontece o desemprego, certo? Desemprego que atinge milhões de pessoas no mundo contemporâneo, tá? Se a gente for pensar um pouco mais além, né? Se a gente for pensar quem são essas pessoas, qual a classe social essas pessoas pertencem, certamente são pessoas, né, com condições sociais menos favorecidas, né, pessoas sem qualificação profissional que fazem trabalhos que podem ser substituídos, podem ter a mão de obra substituído por máquinas, certo? Entendido? Então, número 1, letra D. Letra D. Vamos para a próxima. Número 2, Enem, de 2019. Saudado por centenas de militantes dos movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou, no dia 9/7/2018, o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce
dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização de exclusão e de indiferença. Então, nesse texto, base da questão 2, o trecho mais importante que nós temos aqui é, sem dúvida, a fala do Papa, tá? Então, vamos ver a fala do Papa novamente. A globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Vamos ao comando. Há no texto uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Então, quando o Papa ele fez essa observação, ele estava fazendo uma crítica. Qual aspecto do mundo globalizado o Papa critica? Letra A liberdade política? Certamente não. Ele fala de globalização, fala de exclusão, fala de indiferença, mas não há nenhuma interpretação no sentido de liberdade política. B, a mobilidade humana. Vamos lá, vamos lembrar o que é mobilidade. Mobilidade é no sentido de movimento. Quando falamos de sociedade, a mobilidade é aquela possibilidade de mudar de classe social, tá? Então, a fala do Papa também não tem muito a ver com essa questão de mobilidade humana. C, conectividade cultural. Ele fala de globalização, certo? Ele está falando de globalização, mas a fala dele não nos leva a uma interpretação no sentido cultural. Letra D, disparidades econômicas. Vamos nos lembrar do significado de disparidade. Dispar é algo que não é par, que não é igual, tá? Então, essa já tem uma possibilidade de estar correta. A letra D tem uma possibilidade de estar correta, já que ele diz que nasce dos povos e cresce entre os pobres e deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Então, a globalização da esperança deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença, tá? Então, tem grandes possibilidades de ser a letra D. Vamos só concluir com a letra E. Complementaridade comercial. Então, é a letra D realmente, porque a letra E, ela não tem lógica, né? Se a gente for colocar aqui no sentido do texto. Complementaridade vem de complementar comercial, atividade econômica. Então, de fato, é a letra B, é a disparidade econômica. Então, o Papa ele chama atenção, né, para a necessidade de uma globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, para substituir essa globalização que exclui e que causa indiferença, né? Indiferença em relação a quem? Aos mais pobres, certamente. Ok? Então, vamos agora para a próxima questão. Número 3, uma questão bem atual, essa é do ano de 2021. Seu turno de trabalho acabou, você já está em casa e é hora do jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficam em segundo plano. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo Então, vamos lá. Nós temos aqui uma historinha bem simples, de uma interpretação bem fácil, né? De alguém que já finalizou seu turno de trabalho, que foi para casa, está na hora do jantar com a família, mas em vez de relaxar, ele está com a sua cabeça, o seu pensamento preso ao trabalho. Ele está preocupado. Será que recebeu um e-mail importante?
no e-mail profissional? E no grupo de WhatsApp da empresa, será que tem alguma mensagem importante, alguma informação relevante? E tempos depois, com alguns toques no celular, ele já está de volta ao ambiente de trabalho. Por que que ele está de volta ao ambiente de trabalho? Porque a concentração dele deixou de ser ali um ambiente familiar, né? O momento do jantar, de conversar com todos, de saber como foi o dia, e ele se volta, né, para suas questões de trabalho, de resolver situações, de planejar o dia seguinte de trabalho, ok? Então, o texto indica prática nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo. Letra A, ampliação das atividades extras? Pode ser, né? Tem grandes chances de ser essa. Vamos às próximas. Letra B, elevação de etapas burocráticas. C, proteção à vida privada. Com certeza não é a letra C, então a gente já elimina a letra C. Nessa historinha que foi contada aqui nessa questão, não houve proteção à vida privada, né? Letra D, diversificação do lazer recreativo, também não, também vamos eliminar. Aqui, na verdade, o momento, né, talvez de um lazer, vamos dizer assim, né, uma conversa entre a família, momento de relaxamento, ele acabou ficando em segundo plano, como diz o texto, porque, né, o indivíduo aqui em questão, ele se voltou para o seu ambiente de trabalho ao acessar o celular. Letra E, desorganização dos afazeres domésticos, também não tem nada a ver. Então, nós eliminamos C, D e E. Ficamos aqui entre duas, tá? Entre essas duas, certamente a gente chega aqui, olha, na letra A, com ampliação das atividades extras. Aqui na primeira parte do texto, a gente já vê aqui, olha, seu turno de trabalho acabou, certo? Seu turno de trabalho acabou, então o horário de trabalho, o expediente de trabalho, ele já havia sido finalizado. Mais à frente a gente diz assim, ó, momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. Então é a ampliação, ampliar no sentido de crescer, né? Ampliação das atividades extras. Então o gabarito é a letra A, tá? Eu me lembro de bem no começo, talvez na nossa segunda aula de itinerário formativo, CAUNE História, eu comentei com vocês sobre a importância, né, da gente estudar história e sempre fazer, né, um paralelo, tá, sobre as questões históricas que nós estudamos e o nosso mundo atual. É isso que a gente tem tentado fazer, né, quando tratamos as nossas aulas sobre essa ideia de trabalho. Trouxe questões aqui que são questões do nosso mundo atual, certo? Para que vocês entendam, de fato, consigam, né, primeiramente aplicar aquilo que nós estudamos e segundo, que vocês entendam a importância, né, de estar sempre atentos ao que acontece no nosso mundo atual, né? A importância de estudar história é exatamente essa, né? A gente estuda os acontecimentos do passado, entende toda a dinâmica em que ocorreu nos períodos históricos anteriores, tá? Mas sempre com o objetivo de entender um pouco melhor, de conseguir analisar com um pouco mais de clareza o mundo que nós estamos vivendo, certo? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês com essas 3 questões. Como eu comentei no início, as nossas aulas eletivas elas serão muito mais nesse sentido, até porque a gente não tem muito tempo, né, de explorar tantas atividades assim em sala. Eu coloquei questões nos slides para vocês fazerem em casa, mas em sala acaba que pela dinâmica das nossas aulas, né, às vezes acaba que não dá realmente para a gente fazer em sala, explorar desse jeito, assim, bem direitinho, para que vocês consigam ir, né, passinho por passinho, conseguindo entender de fato como se faz uma questão como essa, tá bom?
Até a próxima!